Olá, gente. Eu sou o Leonardo Atush, editor da TV 247. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro, e eu gravo aqui um boletim porque a situação do ministro da Economia, Paulo Guedes, se agravou, e se agravou muito. Na minha opinião, ele pode cair a qualquer momento porque acaba de ser aprovada a sua convocação pelo plenário da Câmara dos Deputados. A votação foi acachapante, o que demonstra que o Paulo Guedes foi abandonado pelo Centrão e pela própria base de apoio do Jair Bolsonaro. Eu vou compartilhar aqui algumas notícias com vocês para deixar, para ilustrar essa notícia de agora. Bom, a primeira pessoa que eu vi trazer a notícia foi o deputado Marcelo Freixo. Então, Câmara aprovando a convocação de Guedes ao plenário para justificar 50 milhões que ele mantém no esconderijo fiscal. Só para rememorar, o Paulo Guedes tem uma offshore chamada Encoraçado, é mais ou menos assim o nome em português, nas Ilhas Virgens Britânicas. Para que serve um paraíso fiscal? Paraíso fiscal serve para dois objetivos: esconder dinheiro sujo ou não pagar impostos. É absolutamente imoral que o ministro da Economia do Brasil mantenha dinheiro em paraísos fiscais, porque ele também é o chefe da Receita Federal, né? Se isso não bastasse, Paulo Guedes também se beneficiou da própria desvalorização da moeda brasileira. Na medida em que o real se enfraquece e o dólar sobe, os brasileiros ficam mais pobres e o Paulo Guedes fica mais rico. Ele vai ter que explicar o conflito de interesses e também o fato de fugir do pagamento de impostos, o que é absolutamente inaceitável para o ministro da Economia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o placar. O placar realmente é uma demonstração de que o Paulo Guedes acabou, né? Tá aqui, ó. Votaram pela convocação do Paulo Guedes 310 deputados, votaram contra 142 deputados apenas, né? Esses números mostram que todo o Centrão abandonou o Paulo Guedes. O Centrão, que é comandado pelo Ciro Nogueira, pelo Arthur Lira, por esses deputados, eles não querem mais ver a cara do Paulo Guedes pela frente. Paulo Guedes é um problema para a economia brasileira. A economia brasileira está afundando. Hoje saíram dados muito ruins: queda da indústria, queda do varejo, inflação atingindo aí praticamente 10% ao ano, e o dólar passou de 5,50. Então é evidentemente uma situação muito difícil de carregar. Por que o Centrão também abandona o Paulo Guedes? O Bolsonaro provavelmente vai se filiar ao PP, ao partido, como é que chama? PP, não sei qual que é, o que significa, é o partido do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, né? Bom, é praticamente impossível que ele busque a reeleição carregando Paulo Guedes. Basta imaginar, vamos imaginar o seguinte: chegando na eleição presidencial de 2022, qualquer adversário poderá dizer: olha, enquanto a economia brasileira afundava, o ministro da Economia do Jair Bolsonaro escondia 51 milhões de reais, 50 milhões, 51, num paraíso fiscal. É evidente que essa situação afunda qualquer candidato. Fora isso, a própria economia também está afundando e não dá para carregar esse peso morto chamado Paulo Guedes. Fora isso, ele também foi denunciado no dia de hoje à Comissão de Ética da Presidência da República. Foi denunciado pelos servidores públicos, por uma entidade de servidores públicos, que é, eu vou ler aqui para vocês, é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, né? Está apontando aqui o conflito de interesses. Então é mais uma situação que complica a situação do ministro. E o Paulo Guedes, por último, apresentou a sua defesa, uma defesa absolutamente inconsistente, que eu também trago aqui para vocês. Ele disse o seguinte: olha, desde 2018 ele não administra a sua offshore. O problema é outro. O problema não é o Paulo Guedes administrar ou não administrar a empresa lá nas Ilhas Virgens Britânicas. O problema é que ele administra a economia brasileira. E ao administrar mal a economia brasileira, desvalorizando o real, ele fica mais rico. É aí que está o conflito de interesse. Não importa se a administradora da empresa do Paulo Guedes no esconderijo fiscal é a filha dele e não ele. Então, o Paulo Guedes está numa situação absolutamente insustentável. O cenário de demissão do Paulo Guedes e de, eventualmente, até uma desvalorização maior do real numa turbulência na economia brasileira tem que ser levado cada vez mais a sério, né? Quero destacar também esse tweet aqui do deputado Ivan Valente, que ele fala assim: olha, a Câmara acaba de convocar o ministro Paulo Guedes. Tem um offshore de 51 milhões, né? Ganha com a alta do dólar 14 mil reais por dia.
ilegal e imoral, né? Prisão para ex-criminoso. Mas o ponto importante do tweet, a meu ver, é isso aqui, ó. Nem o Centrão barrou. Nem o Centrão barrou. Se o Centrão não segura mais o Paulo Guedes foi jogado ao mar e veremos a sua demissão nos próximos dias, talvez semanas, mas Paulo Guedes não passa, a meu ver, não vai passar o Natal no Ministério da Economia. Peço a todos vocês que apoiem o Brasil 247 em brasil247.com/apoio ou sejam membros no YouTube. Importante fazer esse apelo aqui por assinaturas por uma razão. A imprensa comercial brasileira hoje está completamente rendida aos interesses do sistema financeiro. Basta dizer que Globo, Folha, Estado, Valor fizeram de tudo para esconder esse grande escândalo que envolve o ministro Paulo Guedes, que é manchete em todos os jornais, no mundo inteiro, o mundo inteiro noticia isso, mas a imprensa brasileira esconde. Por isso mesmo que a gente pede que vocês apoiem os veículos da mídia independente que não varrem para debaixo do tapete toda essa sujeira que envolve o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai cair porque está sendo abandonado pelo Centrão. Se você puder também, tem um valeu que você pode deixar depois desse vídeo.